Você sabia que o Evangelho chegou na África antes da Europa? É isso mesmo. Vamos explicar isso parte por parte. Enfim, vamos lá para as apóstolos do 26 a 40. Narra que Felipe foi guiado pelo Espírito Santo até a estrada entre Jerusalém e Gaza. Ali encontrou um oficial da rainha Candace, da Etiópia, da região de Cush, atualmente Sudão, provavelmente. Esse homem era temente a Deus, lia o profeta Isaías, mas não entendia a profecia. Felipe explicou que Jesus falava sobre o reino de Deus, que Jesus anunciou o evangelho. É isso que se tratava aquela passagem de Isaías. Depois disso, Felipe batizou o etíope. É basicamente isso. Ele falou aquele texto ali, estava se referindo a Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus anunciou o reino dos céus, arrependei-vos, vocês já sabem a base. E depois de batizar o eunuco, o Espírito Santo o arrebatou, o teletransportou. O eunuco não viu mais Felipe. O eunuco seguiu feliz, cheio de alegria, de volta ao seu país. Muitos pais da igreja e tradições etíopes afirmam que esse eunuco levou o cristianismo para o reino de Cush, espalhando a fé em sua terra antes de chegar à Europa de modo estruturado. Ou seja, a África já tinha falado sobre Jesus muito antes dos europeus. Isso faria a África um dos primeiros continentes a receber o evangelho, junto com a Ásia Menor, Turquia, Síria e Palestina. Mais para frente, na Etiópia, o cristianismo foi oficializado lá. Zand Ashum o oficializou, mas a semente teria sido plantada em Atos 8. Enfim, a Europa, como eu já falei aqui 1000 vezes, sistematicamente, só começou bem depois. Paulo, o pregador do gentio, indo para a Grécia e Roma. E só séculos depois que o cristianismo se tornou uma religião oficial do Império Romano, em 380 com Teodósio I, em 313 Constantino oficializa. O que Constantino faz? Ele legaliza o cristianismo. Não seria bem oficializar, sim legalizar, mas só virou religião oficial do Império Romano muito tempo depois, algumas décadas depois. E o mais incrível de tudo, que esse episódio é visto como um cumprimento da profecia de Salmos 68. Príncipes virão do Egito, e a Etiópia cedo estenderá as mãos para Deus. O cristianismo etíope é um dos mais antigos do mundo, com a raiz no episódio eunuco batizado por Felipe. Já era profetizado que a Etiópia, a África, seria evangelizada. Os cristãos etíopes, a igreja ortodoxa de lá, preserva a tradição de que o eunuco batizado por Felipe levou o evangelho à sua terra e começou ali a fé africana. Constantino e Teodósio ajudaram o evangelho a se propagar em Roma, através de leis, né? Na Etiópia, o rei Ezená converteu-se quase na mesma época. Enfim, curioso não? Curioso não? E o país se mantém na fé até hoje. Isso da Etiópia, dos países mais antigos cristãos, entendeu? Um dos países cristãos mais antigos. Enfim, cara, eu acho que não existe igreja verdadeira. Não existe igreja verdadeira. Tudo o que você tem é denominações criadas pelo homem. Eu não me vejo em nenhuma igreja. Não vejo nenhuma igreja. Talvez um reformado, mas eu não me enxerguei. Eu sou cristão. Eu não sou mais pentecostal, eu sou protestante. Eu sou protestante. Evangélico e protestante é diferente. Eu sou protestante. Enfim, E você quer saber se uma igreja é aceita ou não? Se você entrar numa igreja e falar: ah, eu sou apóstolo de Cristo. Mentira! Mentira, tá? Detesto isso.
Ninguém é mais apóstolo hoje em dia, ninguém. É, apóstolo grego significa apóstolo enviado. Era dado aos 12 escolhidos diretamente por Cristo e também Paulo. O que você precisa para ser apóstolo? Primeiro, ver Jesus Cristo em carne. Em carne. Ou ressuscitado, no caso de Paulo. Ser chamado diretamente por ele. Ter a missão de lançar os alicerces da igreja. Os alicerces que já foram lançados. Enfim, hoje ninguém mais cumpre esses critérios. A igreja histórica entende que o apostolado terminou no século I. Quando você fala, somos todos apóstolos, é no sentido simbólico de espalhar o evangelho, mas não no sentido original. E cara, no início, a igreja, ela não tinha denominação. Você não vai encontrar denominação em igreja lá nos primeiros séculos. No século I e XII, o cristianismo era um movimento sem divisões formais. Não havia igreja católica, ortodoxa ou protestante. Havia comunidades espalhadas em Jerusalém, Antioquia, Importante, Roma, Corinto, Efésios, etc, etc. Essas comunidades tinham diversidade, cultura diferente, mas serviam na fé de Jesus Cristo. A palavra católica, que significa universal, já era usada no século II, por Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia falava igreja católica, mas não era como denominação, entendeu? Enfim, das catacumbas aos palácios. No século I ao III, os cristãos perseguidos se reuniam discretamente, muitas vezes, em casa, ou em catacumbas, cemitérios, subterrâneos em Roma. Ninguém de fora sabia o que acontecia ali dentro. O que rolavam eram boatos que acusavam os cristãos de comer carne humana por conta da Eucaristia. Enfim, depois Constantino legaliza o cristianismo em 313 de Milão. Depois Teodósio torna a religião oficial do Império Romano em 380. A igreja sai da clandestinidade, de ser clandestino, e vai dos túmulos para os palácios, cara, literalmente. Enfim, uma coisa, voltando lá para o início do vídeo, aquele etíope que foi batizado por Felipe não era o etíope apóstolo que foi crucificado, tá? Enfim, aquele dali era o Felipe Evangelista, um dos 7 diáconos escolhidos em Jerusalém, em Atos 6. Não confunda com o apóstolo Felipe, um dos 12. Felipe foi pregar em Samaria, foi guiado pelo Espírito Santo até o com o etíope. É basicamente isso. Enfim, pessoal. Teodósio I, no final do século IV, do século III, ele vai tornar o cristianismo religião oficial do Império Romano. Nesse momento, as catacumbas perdem a função de culto. Algumas funcionam como lugar de memória ou de sepultamento, mas o centro passa a ser basílicas no grande centro urbano. A igreja começa a criar episcopais para bispos, se aproxima do poder imperial, mistura autoridade religiosa com a política. Eu não curto muito isso. Quando você começa a pegar política e religião, para mim, enfim, palácios episcopais é basicamente a residência oficial de um bispo. Na igreja primitiva e medieval, quando o cristianismo passou a ser legalizado e depois oficial do Império Romano, os bispos não eram só líderes espirituais, mas também tinham autoridade administrativa e social sobre a comunidade. Por isso precisava de espaço grande para receber visitas importantes, inclusive do governador, para administrar os assuntos da igreja, documentos, arrecadação e gestão de propriedade, para celebrar rituais e receber fiéis em ocasiões especiais. É basicamente isso. Cara, estudo teologia é muito bom. Olha, cara, eu vou falar algo aqui, bem sério. Na teologia, na Sagrada Escritura, princípio da reforma, em que apenas a Escritura é suprema, mas ao mesmo tempo reconhece que o que a igreja reconhece? Que ela não pode substituir uma universidade, uma escola ou faculdade. Enfim, onde eu quero chegar com isso? A igreja, ela ocupa o que? Fé, espiritualidade, a formação moral e religiosa. Já a universidade, ela tem a missão de produzir ciência, conhecimento técnico, pesquisa e inovação, pilares que sustentam a sociedade moderna, medicina, engenharia, direito, etc, etc. Ou seja, a fé
e educação atuam em dimensões diferentes. A fé dá sentido, mas a educação garante estrutura prática de funcionamento. No passado, as duas esferas até se misturavam. Universidade medieval, Bolonha, Paris, Oxford, nasceu a partir da Igreja Católica, com monges, padres, com professores no Brasil. O ensino superior começou em colégios jesuítas, mas com o avanço da ciência moderna houve a separação. A fé ficou no campo religioso e a ciência no campo acadêmico. Enfim, se você tem uma universidade menor do que uma igreja, tem algo de errado. Universidade pública como o FRJ recebem orçamentos federais. Entre três, por exemplo, o orçamento foi de 1,5 bilhão. Isso cobre manutenção, bom serviço, mas não inclui a folha de pagamento de servidores, que é bilionário. A Igreja Universal é cada bilhão. Cada bilhão. Tudo bem que vem de doações voluntárias, dízimos e atividades próprias. Mas se você tem uma igreja... Perdão, arrecada não. Ela é estimada em 1 bilhão, tá? Perdão, foi mal aí as palavras. Mas se você tem uma igreja que é, tipo, maior do que uma universidade, tem algo errado. Seu país não está produzindo. Igreja é para a fé da pessoa, para identificar a fé da pessoa. E não movimenta o país, cara. Tem algo de errado, cara. Cara, tipo, eu acredito em Jesus pelas escrituras. Eu nunca vi Jesus em carne e osso. Eu acredito nele pela fé nas escrituras, entendeu? E é basicamente isso, pessoal. É basicamente isso. Olha, eu tenho uma frase final para falar para você. Provérbios 19:4. A casa e os bens são dados aos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Enfim, isso reforça a ideia de que uma esposa sábia e temente não é uma dádiva divina. E me deu vontade de falar isso. Eu estava lendo isso, eu achei bonito. Eu não queria falar no vídeo isolado de 5 segundos e eu deixei pro final. É isso, basicamente. A esposa é uma dádiva divina dada por Deus. Basicamente isso. Tá? Que Jesus abençoe vocês.